Em uma noite de inverno, no interior do Brasil, 12 crianças sem família, esquecidas pelo mundo, ajoelharam-se juntas no pátio de um orfanato ameaçado de demolição. Elas rezaram como jamais tinham rezado antes, com lágrimas, com fome, com o coração partido. E então aconteceu algo que nenhuma câmera, nenhum cientista, nenhuma palavra jamais poderia explicar completamente. No céu limpo e estrelado, uma luz dourada tomou a forma de um jovem sorrindo, com um notebook na mão e os olhos apontados para elas. Os moradores da cidade viram, o padre viu. Uma jornalista que havia chegado para documentar o fechamento do orfanato viu. E o que aconteceu nas horas seguintes mudou para sempre a história daquelas crianças e de todos que testemunharam o milagre. O ponto mais surpreendente, a luz tinha o rosto de Carlo Acutis, o jovem italiano beatificado pela Igreja Católica, chamado de o padroeiro da internet, que morreu aos 15 anos e prometeu que usaria o paraíso para interceder pelos mais vulneráveis. Esta é a história daquela noite. Antes de continuar, uma mensagem especial. Se você está assistindo a este conteúdo e se emocionou com este resumo, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber de que cidade, estado ou país você vem. Sua presença aqui faz parte deste milagre também. O Lar São Francisco de Assis ficava no limite entre a cidade e o cerrado, naquela região onde o asfalto termina abruptamente e a terra vermelha começa a tomar conta de tudo. Era um casarão de paredes cor de creme desbotadas, com telhas de barro que as chuvas de outubro sempre ameaçavam arrancar, janelas de madeira que gemiam com o vento do fim de tarde e um pátio imenso onde 12 crianças brincavam, brigavam, choravam e sonhavam. 12 crianças, 12 histórias de abandono. A mais velha era Rebeca, 14 anos, cabelos crespos que ela sempre prendia com um elástico azul. Chegara ao lar com 6 anos, depois que sua mãe desapareceu numa enchente no norte de Goiás. Rebeca se lembrava vagamente de um cheiro de jasmim e de uma voz cantando, mas não sabia mais se era memória ou invenção. Ela era a que acordava mais cedo, a que arrumava as camas dos menores, a que inventava histórias antes de dormir. O mais novo era Tomás, 4 anos, gordinho, de olhos castanhos imensos que pareciam sempre estar à beira das lágrimas. Tomás havia chegado 2 meses antes, deixado no portal do lar, dentro de uma caixa de papelão com uma nota que dizia apenas: "Me perdoe". Ele ainda não entendia direito onde estava, mas já sabia que Rebeca era quem o consolava quando os pesadelos chegavam. Entre eles havia Bruno, 10 anos, que não falava muito, mas desenhava tudo. Os pássaros do cerrado, as nuvens de março, o rosto de Dona Irene, a coordenadora do lar. Havia Lara, 8 anos, que rezava antes de cada refeição com uma seriedade que comovia os adultos. Havia os gêmeos Caio e Carlos, 11 anos cada, que pareciam se comunicar sem palavras. Havia Fernanda, 12 anos, que sonhava em ser médica. Samuel, 13 anos, que queria ser jogador de futebol, mas que no fundo só queria que alguém o adotasse. E havia os outros, Isabela, Miriam, Pedro, Joana, cada um carregando uma história que o mundo preferia esquecer. Dona Irene Cavalcante tinha 63 anos e havia dedicado os últimos 21 deles àquele lar. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos e mãos calejadas de tanto trabalho. Ela não tinha formação em pedagogia, não tinha pós-graduação em assistência social. Tinha apenas uma fé inabalável e a certeza de que Deus colocara aquelas crianças em seu caminho por uma razão. Mas em agosto daquele ano, a prefeitura enviou um ofício oficial. O lar seria desapropriado. O terreno seria destinado a um empreendimento imobiliário. As crianças seriam distribuídas entre outras instituições da região, algumas a 50 quilômetros de distância, outras a mais de 100.
A decisão era administrativa, explicava o documento com frieza burocrática. Não havia apelo emocional que mudasse os números de uma planilha. Dona Irene leu o ofício 3 vezes, dobrou o papel, sentou-se na cadeira de vime do quintal e ficou olhando para o céu do cerrado. Aquele céu imenso, cor de mel nas tardes de agosto, por um longo tempo. Depois entrou, chamou as crianças para o refeitório e disse a verdade. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que dói. Mariela Fontes havia chegado à cidade 3 dias antes, enviada por um portal de notícias de Brasília, para cobrir o fechamento do lar. Era jovem, 28 anos, formada em jornalismo pela UniB, especializada em direitos humanos. Carregava uma câmera profissional e um caderno com capa preta, onde anotava tudo em letra miúda. Ela havia feito matérias sobre comunidades quilombolas, sobre ribeirinhos ameaçados de deslocamento, sobre famílias de periferia lutando contra a máquina pública. Sabia que o mundo estava cheio de histórias como aquela, mas quando entrou no lar e viu Tomás olhando para ela com aqueles olhos de mel, quando Rebeca lhe explicou, com a calma perturbadora de quem já sofreu demais, que talvez nunca mais visse os irmãos de criação, Mariela sentiu algo que o jornalismo às vezes tenta suprimir, emoção real, daquelas que ficam. Ela dormia num quarto de pensão a 2 quarteirões do lar. À noite, revisava as fotos e as anotações e tentava encontrar um ângulo para a matéria. Burocracia destrói último lar de crianças da cidade. Parecia certo, mas insuficiente. O padre Eustáquio Barros era o pároco da igreja Nossa Senhora do Cerrado há 32 anos. Alto, magro, de óculos redondos e barba grisalha, ele visitava o lar toda sexta-feira sem falta. Levava pão, leite em pó, às vezes um livro. Mas principalmente levava sua presença. Aquela capacidade rara de sentar no chão com as crianças e ouvi-las como se o tempo não existisse. Quando soube do ofício da prefeitura, padre Eustáquio foi pessoalmente conversar com o prefeito, depois com o vereador de oposição, depois com um advogado que frequentava sua paróquia. Todas as portas se fecharam com desculpas educadas. Na noite de quinta-feira, véspera do que seria possivelmente a última sexta-feira de visita antes do início dos processos de transferência, o padre chegou ao lar com uma Bíblia debaixo do braço e olhos vermelhos de quem não havia dormido bem. Rebeca o esperava no portão. "Padre", ela disse, sem rodeios, com aquela maturidade precoce que só a dor ensina. "A gente vai rezar esta noite. Todos nós. No pátio. Você vem?" O padre olhou para a menina, para o céu atrás dela, já tingido de roxo pelo entardecer do cerrado. "Sim", respondeu ele, "eu venho." Mariela, que havia chegado para uma entrevista com Dona Irene, ouviu a conversa do corredor. Sem pedir permissão, sem calcular o ângulo da matéria, ela apenas disse, "Posso ficar também?" Era quase meia-noite quando eles se reuniram no pátio. O céu de agosto no Cerrado é uma tela absurda. Sem a poluição luminosa das grandes cidades, as estrelas aparecem com uma clareza que parece irreal, como se o universo inteiro tivesse resolvido se aproximar um pouco. A Via Láctea era visível como uma faixa de leite derramado. A temperatura havia caído para 16 graus e o vento cheirava a terra seca e capim. Dona Irene havia trazido velas. 12 velas brancas, uma para cada criança. Ela as acendeu com mãos que tremiam levemente, não de frio, mas de algo que ela mesma não saberia nomear. As crianças se organizaram em semicírculo no centro do pátio. Rebeca ficou no meio, segurando Tomás no colo. O menino estava com os olhos arregalados, olhando para as estrelas com a boca levemente aberta, como quem vê algo pela primeira vez. Bruno tinha um pedaço de papel dobrado no bolso, um desenho que havia feito durante a tarde. Era a fachada do lar, com as crianças na janela e um sol imenso acima. Ele havia escrito embaixo com letra de criança, "Por favor, não deixe a gente ir." Padre Eustáquio ficou de joelhos ao lado deles. Mariela ficou atrás, com a câmera baixa, sem fotografar.
Havia algo naquele momento que parecia errado registrar, como se a câmera fosse diminuir o que estava acontecendo. Rebeca começou. Sua voz saiu baixa, mas firme. Senhor, a gente não tem pai, a gente não tem mãe, a gente só tem esse lugar e uns aos outros. Por favor, não deixa tirar isso da gente. Lara continuou com os olhos fechados e as mãos juntas. Carlo Acutis, você é jovem como a gente. Você disse que ia usar o céu para ajudar. Ajuda a gente agora, por favor. O nome de Carlo Acutis saiu da boca de Lara com naturalidade, como quem chama um amigo pelo nome. A menina havia lido sobre ele num livro que o padre trouxera meses antes. Um jovem italiano, filho de família rica, que havia usado sua habilidade com computadores para criar um site documentando milagres eucarísticos ao redor do mundo. Morreu de leucemia aos 15 anos em 2006. Beatificado pelo Papa Francisco em 2020, chamado por muitos de o influencer de Deus. Lara havia rezado para ele desde então toda noite, com a convicção absoluta de uma criança de 8 anos que ainda não aprendeu a duvidar. Os outros começaram a rezar juntos, primeiro em murmúrios, depois em voz mais alta. Bruno chorava em silêncio. Samuel, que se orgulhava de não chorar nunca, tinha o queixo tremendo. Os gêmeos Caio e Carlos seguravam as mãos um do outro. Dona Irene rezava com os olhos abertos, olhando para o céu. O padre Eustáquio rezava em latim, palavras antigas que o vento do cerrado levava. E então, às 00:17, segundo o relógio do celular de Mariela, que ela verificaria depois com precisão quase obsessiva, aconteceu. Começou como um ponto de luz no quadrante noroeste do céu, mais brilhante do que qualquer estrela, mais fixo do que qualquer satélite. Tomás foi o primeiro a apontar. O menino de 4 anos levantou o braço gorducho e disse, com a voz calma de quem descreve o óbvio: "Olha, uma luz." Todos olharam. O ponto cresceu. Não de maneira assustadora, não com som nem cheiro de metal. Cresceu como um amanhecer cresce, gradual e inevitável, dourado e branco ao mesmo tempo, com uma qualidade de luz que não pertencia a nenhuma categoria conhecida. Não era a luz fria dos relâmpagos, nem o vermelho das queimadas do cerrado, nem o azul dos holofotes. Era uma luz que, inexplicavelmente, parecia quente, como a luz de uma vela, mas projetada no céu inteiro. Mariela levantou a câmera instintivamente. Seus dedos tremiam. A luz continuou crescendo e então, num processo que durou talvez 30 segundos, mas que todos os presentes descreveriam depois como se tivesse durado uma eternidade, ela tomou forma. Não era uma forma perfeita, geométrica, como círculos em plantações de trigo. Era uma forma humana, imprecisa nas bordas, como uma aquarela molhada, mas inconfundível no centro, um jovem, cabelos escuros, rosto sorridente. E nas mãos daquela figura de luz, o contorno de algo retangular, um notebook. Padre Eustáquio deixou escapar um som que não era uma palavra em nenhum idioma. Rebeca abraçou Tomás com tanta força que o menino protestou levemente, mas não desviou os olhos do céu. Lara, a menina de 8 anos que havia chamado Carlo pelo nome, ficou absolutamente imóvel. Sua vela continuou queimando com uma chama estranhamente reta, apesar do vento. "É ele", ela disse, não como pergunta, como declaração. A figura de luz permaneceu no céu por 4 minutos e 32 segundos. Mariela cronometrou. Durante esse tempo, ela fotografou 117 vezes. Depois, verificou. Em todas as fotos, a luz estava lá. Não havia artefato de câmera. Não havia reflexo de lente. Não havia explicação técnica que ela, jornalista treinada para questionar tudo, pudesse oferecer. Do outro lado da cidade, pessoas acordaram sem saber por quê e foram às janelas. Uma idosa que mora a 3 quilômetros ligou para o filho às 00:20. "Tem uma luz estranha no céu. Parece um anjo." Um caminhoneiro que passava pela rodovia parou o veículo no acostamento e ficou olhando com a boca aberta, sem conseguir ligar o rádio.
E no pátio do lar São Francisco de Assis, 12 crianças sem família olhavam para aquela luz, com expressões que variavam entre o espanto e algo que não tinha nome, uma mistura de reconhecimento e gratidão. Como quando você encontra alguém que nunca conheceu, mas que parece já conhecer há sempre. Quando a luz começou a se dissipar, lentamente, como a última brasas de uma fogueira, Tomás disse, com a seriedade absurda dos 4 anos. Ele foi buscar ajuda. Mariela não dormiu naquela noite. Sentada na beira da cama do seu quarto de pensão, com o notebook aberto e as fotos na tela, ela escreveu e apagou o começo da matéria 12 vezes. Como se escreve sobre algo assim? Como se traduz para palavras, para parágrafos e subtítulos e tags de SEO? O que ela havia visto? Ela era jornalista, era formada na escola do ceticismo saudável, do ouça os dois lados, do verifique antes de publicar. Mas havia estado lá, havia visto, havia fotografado. E as fotos, ela as abriu novamente, ampliou, estudou pixel por pixel, eram inegáveis. Às 4 da manhã ela começou a escrever de verdade. A matéria que publicou 2 dias depois não tinha o título que havia planejado originalmente. O novo título era 12 crianças rezaram no cerrado e o céu respondeu. Em 48 horas, a matéria havia sido lida por 3 milhões de pessoas. Mas antes disso, antes da viralização, antes das câmeras de TV chegarem, antes de tudo isso, aconteceu algo que nenhuma matéria jornalística capturou completamente. Na manhã seguinte ao milagre, às 8 horas, o telefone do lar tocou. Dona Irene atendeu. Era um advogado de Goiânia. Havia lido uma postagem que alguém havia feito nas redes sociais sobre o lar. Uma postagem com uma das fotos de Mariela, feita ainda na madrugada, antes da matéria oficial. O advogado disse que representava uma fundação privada dedicada a apoiar instituições de acolhimento de crianças. Disse que havia uma brecha legal na desapropriação que poderia ser contestada. Disse que trabalharia pro bono. Às 10 horas, um casal de Brasília que havia visto a postagem apareceu no lar com 5 caixas de mantimento e um cheque. Às 11 horas, a Câmara de Vereadores da cidade recebeu um abaixo-assinado com 4.000 assinaturas pedindo a revisão do processo de desapropriação. Às 2 da tarde, o prefeito convocou uma coletiva de imprensa. Padre Eustáquio, que havia dormido apenas 2 horas, estava lá. Mariela também. E Rebeca, a menina de 14 anos com o elástico azul no cabelo, havia pedido para ir. Dona Irene levou ela. O prefeito anunciou a suspensão temporária do processo de desapropriação para reavaliação dos impactos sociais. Usou palavras cuidadosas, políticas, que não mencionavam luzes no céu, nem figuras de luz, nem Carlo Acutis. Mas Rebeca, que estava sentada na segunda fileira com as mãos no colo, sabia que Tomás havia dito a coisa certa. Ele foi buscar ajuda. 3 semanas depois do milagre, quando o lar ainda respirava a agitação das câmeras e das visitas e das doações que continuavam chegando de lugares impossíveis, de Portugal, de Itália, de um grupo de brasileiros no Japão que havia lido a matéria de Mariela, Bruno pediu para conversar com o padre. Eles se sentaram no pátio, no mesmo lugar onde as velas haviam sido acesas. Bruno tirou do bolso o desenho dobrado que havia carregado na noite do milagre, a fachada do lar, as crianças nas janelas, o sol imenso. "Padre", disse o menino, com aquela voz baixa de quem escolhe as palavras com cuidado. "Eu fiz outro desenho, depois que a luz apareceu." Ele desdobrou uma segunda folha. Era Carlo Acutis. Não uma reprodução de alguma foto. Bruno nunca havia visto uma foto de Carlo. Não tinha acesso à internet no lar. Era a figura que ele havia visto no céu. O jovem sorrindo, com o notebook nas mãos, os olhos apontados para baixo, para as crianças. Em volta dele, Bruno havia desenhado estrelas, e embaixo, com a letra de quem está aprendendo, ele havia escrito: "Obrigado por não esquecer a gente." Padre Eustáquio olhou para o desenho por um longo tempo. Depois, olhou para Bruno.
Filho, disse ele com a voz rouca, posso guardar isso? Bruno pensou um momento. Depois balançou a cabeça afirmativamente. O padre levou o desenho para a diocese. A diocese enviou para o Vaticano, junto com o relatório sobre o evento, as fotografias de Mariela e os depoimentos escritos de todos os presentes. Era o começo de um processo longo, cauteloso, como a igreja sempre conduz essas coisas. Mas o desenho de um menino de 10 anos que nunca havia visto uma foto de Carlo Acutis e que mesmo assim havia reproduzido com fidelidade perturbadora a silhueta que apareceu no céu, ficou guardado em Roma, numa pasta que levava o carimbo, para investigação canônica. Lara escreveu uma carta. Ela escreveu no caderno de capa azul que Dona Irene lhe havia dado no Natal anterior, com letra caprichada de quem leva a sério cada palavra. A carta era para Carlo Acutis. Caro Carlo, eu sei que você está no céu e que você é muito ocupado porque tem muita gente rezando para você, mas eu queria te agradecer do mesmo jeito que agradeceria para um amigo, porque é assim que eu penso em você, como um amigo. Você apareceu quando a gente mais precisava. Não falou nada, mas não precisava. A gente entendeu. Você estava dizendo, eu ouvi, eu estou aqui, vocês não estão sozinhos. Eu tenho 8 anos e não tenho mãe nem pai. Às vezes é muito difícil. Mas agora, quando fica difícil, eu penso na luz que você fez no céu e fico com menos medo. Quando eu crescer, quero ser santa também. Sei que é difícil. Mas você também era jovem e conseguiu. Então eu acho que qualquer um pode, se quiser muito. Com amor, Lara PS. Se puder, fala para o Tomás não ter pesadelos. Ele fica com medo à noite. Mariela pediu permissão a Dona Irene para fotografar a carta e incluí-la numa segunda reportagem. Dona Irene perguntou a Lara. Lara disse que sim, desde que a carta fosse publicada inteira, sem cortes. A segunda reportagem de Mariela foi lida por 5 milhões de pessoas. Num convento de Assis, na Itália, uma freira que havia conhecido a família Acutis décadas antes, leu a carta e chorou durante horas. Depois acendeu uma vela e rezou pela menina de 8 anos do Cerrado brasileiro que chamava seu Carlo de amigo. Samuel tinha 13 anos e havia desistido de ser adotado. Não de forma dramática. Não havia cena, não havia choro, não havia declaração. Era simplesmente uma certeza que ele havia acumulado ao longo dos anos, como se acumula poeira. Aos 6 anos, os primeiros candidatos à adoção vieram e foram embora sem ele. Aos 8, novamente. Aos 11. Cada vez, um sorriso educado, uma promessa vaga. O portão fechando. Samuel havia aprendido a não esperar. Mas na semana seguinte ao milagre, um casal chegou ao lar. Não eram ricos nem famosos. Eram professores de escola pública de uma cidade vizinha. Ela de português, ele de matemática. Haviam tentado ter filhos por 8 anos sem conseguir. Haviam lido a matéria de Mariela. Haviam feito as 2 horas de estrada num sábado de manhã, sem ligar antes, sem marcar horário. A mulher se chamava Ana, o homem Roberto. Eles pediram para conhecer as crianças. Dona Irene os recebeu no jardim e chamou todos para brincar. Samuel ficou de lado, como sempre, observando, protegendo-se. Roberto se aproximou. Ficou de pé ao lado do menino por um momento, também olhando para as crianças brincando. Você gosta de futebol? Perguntou. Samuel deu de ombros. Jogo um pouquinho. Não sou muito bom, não. Eu também não, mas eu gosto de assistir. Palmeiras? Samuel olhou para o homem de lado. Flamengo? Roberto fez uma careta exagerada de desgosto. Samuel não conseguiu segurar o sorriso. 3 meses depois, após todo o processo legal, Samuel foi morar com Ana e Roberto. Na manhã em que saiu do lar, com uma mochila nova, um par de tênis que Roberto havia comprado e o coração dividido entre a alegria e a saudade, ele abraçou cada criança separadamente. Abraçou Rebeca por mais tempo. Vai ficar bem, ela disse no ouvido dele. E você? Ele perguntou. Eu vou ficar cuidando dos outros. É o que eu faço. Samuel foi embora.
Rebeca ficou no portão até o carro sumir na poeira vermelha da estrada. Depois entrou, foi ao banheiro, chorou por 5 minutos, lavou o rosto e voltou a cuidar dos outros. Era o que ela fazia. O processo de desapropriação foi formalmente arquivado 4 meses depois do milagre. A Fundação do Advogado de Goiânia havia encontrado de fato uma irregularidade processual que tornava o ato nulo. O prefeito, que havia percebido o custo político de ser o homem que fechou o orfanato do milagre, não contestou. Doações continuaram chegando. Não apenas dinheiro, mas também voluntários, materiais de construção, professores que se ofereceram para dar aulas particulares, médicos que passaram a fazer consultas gratuitas mensais. Um engenheiro reformou o telhado sem cobrar. Uma pintora veio de São Paulo e passou 2 semanas pintando murais nas paredes do pátio. Pássaros do cerrado, estrelas e num canto discreto do muro, quase escondido entre o azul e o dourado, a silhueta de um jovem sorrindo com um notebook nas mãos. O lar ganhou um computador, doado por uma empresa de tecnologia que havia lido a matéria de Mariela e ficou perturbada pela ironia. O orfanato cujo milagre envolvia o padroeiro da internet não tinha acesso à internet. Lara foi a primeira a usá-lo. Ela pediu para pesquisar Carlo Acutis. Ficou por 40 minutos lendo sobre ele, sobre a infância em Milão, sobre a leucemia, sobre o site que ele construiu documentando milagres eucarísticos. Quando terminou, olhou para Dona Irene e disse: "Ele era assim mesmo que eu imaginei. Rebeca completou 15 anos em novembro." Dona Irene fez um bolo de chocolate, o favorito da menina, e as crianças cantaram parabéns com aquela alegria barulhenta e desorganizada que só crianças sabem fazer. À noite, depois que todos dormiram, Rebeca ficou no pátio sozinha, sentada no mesmo lugar onde havia segurado Tomás no colo na noite do milagre. O céu estava limpo, as estrelas todas presentes. Ela não rezou com palavras, ficou apenas em silêncio. O tipo de silêncio que é, em si mesmo, uma oração. Pensou em sua mãe, no jasmim, na voz cantando. Pensou em todos os portões que haviam se fechado nos últimos anos e nos que haviam se aberto nas últimas semanas. Pensou em Samuel, que havia encontrado uma família. Pensou em Tomás, que havia começado a chamar Dona Irene de avó com uma naturalidade que emocionava a todos. Pensou na luz. Havia algo que ela nunca havia dito a ninguém, nem ao padre, nem a Mariela, nem a Dona Irene. Algo que havia acontecido naqueles 4 minutos e 32 segundos, enquanto a luz permanecia no céu. Ela havia sentido, não ouvido, não visto, mas sentido, com uma certeza física que não dependia de nenhum órgão dos sentidos, que não estava sendo olhada de longe, que estava sendo vista. Que havia alguém que havia sido jovem, que havia conhecido medo e dor e a injustiça de morrer cedo, que havia olhado para ela, especificamente para ela, Rebeca, com o elástico azul no cabelo e a alma carregada de anos de espera, e havia dito sem palavras: "Você importa, cada um de vocês importa, o céu está prestando atenção." Rebeca ficou no pátio até o vento do cerrado começar a trazer o frio da madrugada. Então entrou, checou se todas as crianças estavam cobertas, ajustou o cobertor de Tomás que havia se enrolado de forma estranha e foi dormir. Na manhã seguinte, acordou cedo como sempre, arrumou as camas dos menores e o lar continuou, imperfeito, barulhento, cheirando a café e terra molhada, repleto de crianças que o mundo havia tentado esquecer e que, numa noite de agosto, haviam lembrado ao mundo que Deus não esquece ninguém. Há quem diga que foi uma ilusão coletiva. Há quem diga que foi um fenômeno atmosférico não catalogado. Há quem diga que foi sugestão, emoção, o calor das velas projetado numa inversão térmica do cerrado. Essas pessoas não estavam lá. Mariela Fontes ainda guarda as 117 fotografias num disco rígido externo que ela jamais vai apagar.
De vez em quando o ceticismo que o jornalismo exige começa a pesar demais, ela abre uma delas, qualquer uma, e olha por alguns minutos. E então volta ao trabalho. Padre Eustáquio incluiu o milagre em suas orações matinais, não de forma dramática, apenas uma menção discreta, como se referindo a um amigo que passou por aqui e deixou algo importante. O desenho de Bruno está em Roma. A carta de Lara foi traduzida para 8 idiomas. Samuel passou o Natal com Ana e Roberto e enviou uma foto para o lar. Ele, de chapéu de Papai Noel, sorrindo de um jeito que Rebeca nunca havia visto antes. O sorriso de quem finalmente chegou em casa. E Tomás, o menino de 4 anos que havia sido deixado numa caixa de papelão com uma nota de perdão, cresceu, sabendo que numa noite de agosto, quando 12 crianças rezaram com o coração partido no meio do cerrado, o céu abriu um instante para dizer que eles não estavam sozinhos. A mensagem central do que aconteceu naquela noite não é sobre teologia, nem sobre fenômenos inexplicáveis. É sobre algo mais simples e mais radical, que a vulnerabilidade de crianças que rezam com fé genuína, sem falsidade, sem agenda, sem nada além da honestidade absoluta de quem não tem mais nada a perder, pode mover coisas que pareciam imóveis. Pode abrir portas que pareciam fechadas para sempre. Pode trazer luz onde havia apenas escuridão. Carlo Acutis disse, antes de morrer, que queria usar o paraíso para interceder pelos outros. Era uma frase que poderia soar presunçosa vinda de um adulto. Vinda de um adolescente de 15 anos com leucemia, soou como promessa. As crianças do lar São Francisco de Assis acreditaram nessa promessa. E a promessa foi cumprida. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Carlo Acutis, você chegou até aqui. Obrigado de coração. Se esta história tocou sua alma, se você sentiu algo especial ao ler sobre Lara, Rebeca, Tomás e todas essas crianças, então, por favor, faça uma coisa simples agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma história como essa. Publicamos narrativas que emocionam, inspiram e fazem a diferença. E deixe nos comentários de onde você está assistindo. Cidade, estado, país. Queremos saber de onde vem cada pessoa que chegou até o final desta história. Cada comentário seu nos mostra que vale a pena continuar contando histórias como esta.